Fala galera, beleza? Hoje vim falar sobre a XTZ 250 Lander. Essa minha moto eu já tô com ela há 2 anos, 10.400 km aproximadamente. Falar sobre revisões, sobre preço, prós e contras. E é isso, vamos partir pro roteiro. Fazer só uma introduçãozinha básica sobre a minha moto, né? Ela tá com um escapamento Dory full, escapamento excelente, dá outra cara para moto, outra vida para moto. Daqui a pouco a gente liga ela. É um guidão Ox Fat Bar alto, que também dá outra pilotagem para moto. Manetes retráteis, que também auxilia muito na digeribilidade da moto, né? E tá com plotagem fosca, que não precisa ser documentada porque não muda a característica da moto, né? Agora vamos falar um pouco aí dos pontos positivos dela. Tem um pouco de propriedade para falar sobre ela. Já tô com ela a 10.658 km rodado. Ela é uma excelente moto, gente. Excelente moto mesmo para o dia a dia, cidade, estrada de chão, uma trilha um pouquinho mais pesada. Ela também aguenta bem. Eu sou aqui da cidade de Bom Jesus, no Piauí. Hoje eu tô na fazenda aqui onde meus pais moram, na cidade de Baixa Grande do Ribeiro. E o acesso aqui para a fazenda é estrada de chão e ruim. Essa moto aqui ela encara muito bem todos os terrenos. Se você quiser uma trilha mais pesada ainda, você só troca os pneus dela e ela já te atende. E falar sobre os pontos positivos, que ainda bem que é muito maior do que os defeitos dela. Vamos começar pelo que todo mundo quer saber. Preço. Ela, quando eu comprei, ela é 2020. Ela teve um preço de 19.800. A gente comprou ela pela internet. Muito competitivo pelo que ela entrega em relação à concorrente dela, XRE. Ela não deixa a desejar em nada em relação à XRE. Mais econômica. Com esse escapamento eu consegui fazer uma média assim andando normal. Tem dia que eu ando acelerado, tem dia que não ando, mas consegui fazer uma média com ela com o escapamento Dory de 28 km por litro. Foi uma coisa que me surpreendeu, que eu já consegui fazer também 18 km por litro nela, na BR, andando no gás, né? Então ela é para todas as propostas. Se você quer andar, ela vai beber mais, logicamente. Agora se você quer ela para a cidade, uma tocada de serviço, né? Ela vai te atender também muito bem em relação ao custo. O custo-benefício dela é muito bom, como eu já disse. Ela anda na cidade muito bem, ela anda na estrada muito bem. Gosto muito de ressaltar isso. E é basicamente isso sobre o custo, né? Sobre a economia e o custo dela. IPVA dela foi, se eu não me engano, aqui pro Piauí, foi na casa dos 700, 800 reais. Então, porque moto, infelizmente, em comparação com carro, se for fazer a proporção, é um pouquinho mais caro mesmo. Questão de roubo, de quilômetros rodados, por aí vai. Seguro dela também não é caro, por ser uma moto que não é visada para roubo, né? Ainda mais na minha região. Não vou saber falar sobre o seguro dela, até porque quem fez isso daí foram os meus pais, que eu não entendo muito disso. Deixei para eles fazer. E o preço das revisões dela. Revisão de 1.000 km foi uma coisa que me chateou bastante. Só que eu vou falar nos pontos negativos. Só que por ser uma média cilindrada de 250 a 300 cilindradas, ela teve um preço competitivo na revisão. Lógico, aqui tudo que encarece pro Piauí é o frete, é a alfândega. Mas revisão de 1.000 km
foi R$ 580. Todas as revisões que eu estou fazendo nela, troca de fluido, filtros, tá sendo em torno de 300 a R$ 500. De 1000 em 1000 km eu troco os fluidos, que dá R$ 300, 320. Hoje em dia tá dando 340, né? Por conta da alta que teve nos preços de tudo quanto é coisa em relação a petróleo. Mas ela tá bastante em conta para manter. Antigamente eu tinha uma Bros, logicamente que a Bros era mais barata, mas em questão de uns 20% não dá muito para, porque ela entrega conforto e confiabilidade, nem se coloca na caneta. Tá dando um chuvisqueirinho aqui, que tá chovendo pra caramba, graças a Deus. Mas a gente vai continuar o vídeo, não vai atrapalhar a gente não. Uma coisa que a galera reclamava demais nela, que eu não acho um defeito, e sim uma qualidade: o painel dessa moto. Ela mudou já no ano de 2020, ela estava com o painel antigo no ano de 2019, se não me engano, foi o lançamento desse modelo. Aqui a gente pode encontrar o odômetro total, trip 1, trip 2, km por litro instantâneo, a média dela 28,2, para não deixar eu mentir, e na caneta também deu isso. O reloginho, que está errado, por sinal, e o odômetro total novamente. Combustível, rotação, velocidade, ABS, pisca, luz alta, luz baixa. Essa moto ela tem LED na dianteira inteira, só não vai ter na traseira os piscas, né? E os piscas dianteiros também não tem LED, mas a traseira, se eu não me engano, é a LED, se não me falha a memória. É a LED. E eu, ao contrário de que todo mundo fala, esse painel dela entrega uma proposta muito clara, né? É uma moto do dia a dia, o que você precisa saber tá ali. Saindo do painel, a gente vai falar do freio dela, gente. A galera fala, por que não foi ABS nas duas rodas? Por que foi só na frente? O freio continua borrachudo. Eu já andei no modelo antigo. Realmente o modelo antigo, o freio é muito borrachudo, sem comparação com esse freio aqui. Mas esse freio hoje em dia, tanto o ABS quanto o traseiro, que não é ABS, não tá com aquela sensação de que não vai frear. Você gruda nesse freio, ele atende na hora. Lógico, com fluido bom, com revisão tudo certinho, as pastilhas de freio todas boas, de boa qualidade, né? Ela freia muito, essa moto, porque era antigamente, e hoje em dia também ela... Todo mundo, quem já andou de XRE sabe que é um freio forte. Ela hoje em dia está parelho com a XRE em questão de frenagem também. Esse freio já me salvou muito. Não sinto falta do ABS na traseira, até porque eu pego muito estrada de chão direto. Então realmente o que eles falam em relação a ir para a estrada de chão, de precisar de um freio que trave, né, para condução na terra, condiz, e realmente é muito bom. E agora falando em questão da vibração, que todo mundo reclama também da Lander. A Lander, ela não... esse modelo eu não acho que vibra muito. Esse guidão, ele também pode ser que mascara ou não. Ou o meu peso também, que eu tenho 100 e alguma coisinha, não vou falar. Quase um pouquinho mais que 110. E só que pela minha estatura e pelo meu peso ela não vibra. Pode ser que pessoas mais leves vai apresentar uma vibração, né? Mas comigo ela não vibra tanto. A minha namorada fala que ela sente, quando a gente anda muito, quando a gente vem pra fazenda, ela sente as pernas adormecerem, os pés adormecerem, por conta da questão do carona, né? Da vibração no carona. Nunca andei no carona nessa moto por muito tempo, sempre trajetos bem curtinhos, mas eu
acredito que seja também um pouco de falta de costume. Outro ponto positivo é o banco dela. Esse banco em 2 níveis, a espuma dele é muito boa. Esse carocinho aqui não deixa o garupa de jeito nenhum atrapalhar, né? Até em frenada forte, o garupa não se apoia no condutor. Tive que mudar de lugar porque a chuva atrapalhou, engrossou a chuva. Aí já tava dando misclick na tela do celular, não deu legal. Mas enfim, voltando a falar aqui do conforto dela, é outro ponto muito positivo. O banco, logicamente todo mundo sabe, mudou com relação ao modelo antigo. E esse banco ficou muito mais confortável, espuma muito melhor de se viajar. Parece aqueles bancos de gel. Suspensão dela é outra coisa que agrega muito nela. Ela é uma moto alta em relação ao solo. Ela perdeu um pouco de suspensão em relação ao modelo antigo. Porém, eu não senti falta. Até porque você coloca um fluido um pouquinho mais rígido na dianteira. Essa moto você não sente a falta daqueles 5 centímetros que ela diminuiu na suspensão em relação ao modelo anterior. Estabilidade dela é muito boa. Se você mantém o pneu bem calibrado, não muito cheio, né, para a cidade, e um pouquinho mais vazio para estrada de chão, esse pneu agarra bem, tanto no areião, no barro, ele vai muito bem, por mais que não é um pneu misto, mas não é próprio para isso. E segura, viu? Por mais que esse pneu aqui, eu acho ele fino, o dianteiro, acho essa roda muito fina, esse pneu do perfil muito fino, já me salvou também. A borracha dele é muito boa pro asfalto, já me salvou muitas vezes. Então é uma moto que tem uma proposta ótima. Na revisão de 5.000 km, por eu trocar óleo de 1.000 em 1.000 km e filtro de óleo de 2 em 2.000 km, a revisão de 5.000 km não foi lá essas coisas. Foi também foi um pouquinho mais caro, acho que foi 420, se eu não me engano, porque conta que trocou fluido de bengala, deu um ajustezinho ali, outro aqui. Até hoje eu não tive que regular as válvulas dessa moto, continua 0 bala. Então a gente pode ver que é uma moto que ela não desgasta, né? Já tá com 10.000 km e ela não teve que regular a válvula. Tá com a mesma folguinha, os caras aferem. Toda vez que eu mando lá, eu peço pra aferir. E os caras aferem lá e continua. Os caras estão até meio que de boca aberta, mas é normal de motor Yamaha, né? Motor robusto e confiável. E para aquelas pessoas maiores, acima de 1,75, acima de 1,80, até 1,90, essa moto ela atende bem. Eu tenho 1,88, meu joelho fica exatamente aqui nessa volta, então ele encaixa bem no tanque da moto. Essa ergonomia desse tanque também traz um prazer de se pilotar, porque você consegue firmar as pernas para não ficar solto na moto, né? Quando a gente vai pro off-road, a gente dá uma travadinha nas pernas para ter uma segurança melhor na moto. Ela, aonde vai o nosso joelho, ela é fina, e o nosso tornozelo também, para segurar no quadro e no motor, também ela é fina. Você não precisa fazer tanta força para você se manter seguro na moto. Essas pedaleiras eu acho que deveria ser um pouquinho mais larga, né, para quem tem uma condução um pouquinho mais fora de estrada, porém também atende bem. O posicionamento dela para pessoas maiores, assim, mais altas, atende bastante. Confortável, tem um bom encaixe na pessoa. E agora falar sobre a iluminação da Lander. Esse farol dela é excelente. À noite ele é muito bom.
Tive que fazer um ajuste pouco, né, por andar muito com a namorada no garupa. Ela realmente eleva o farol, o foco do farol, tanto na baixa quanto na alta. Antigamente, com a regulagem de fábrica, pegava nas copas das árvores. Minha namorada não é pesada. E imagina se fosse uma pessoa mais pesada que minha namorada. Então tive que fazer essa regulagem. Hoje em dia está muito melhor. Tranquilo. Esse LED dela é maravilhoso à noite. No entardecerzinho, que é aquele horário chato de enxergar, ele já funciona muito bem em relação àquela lâmpada amarela. Então a iluminação dela é show de bola. Vou colocar na luz alta aqui. Essa luz alta dela chega a doer o olho. Quem vem no contra, porém é bastante seguro pra gente, né? Para nós motoqueiros que necessita bastante de uma visibilidade maior do que em carro e que vejam a gente com mais facilidade. Pronto, agora a gente falou sobre os prós. Agora vamos falar sobre os contras. É uma coisa que deve ser levada em conta para quem quer comprar essa moto. Só que eu acho que dependendo do uso e da pessoa não vai atrapalhar tanto assim, até porque você não vai querer ela para um uso tão extremo. Vamos começar com a pintura dessa moto, a carenagem dela. A carenagem dela arranha muito fácil, até por isso que eu plotei ela, porque pensando em revender ela ou não, a gente necessita de uma moto de qualidade, né? De um veículo de qualidade para a gente poder revender. Por isso que a gente toma certos cuidados. Até porque nós não somos porcos, né? Então temos que cuidar do nosso bem. Aqui principalmente é o pior plástico e pintura de toda a moto. Essa parte aqui dela, ela resseca muito fácil aqui em cima, muito rápido, ainda mais no sol do Piauí. Arranha muito fácil toda a pintura dela, que é sem textura, que aqui no meio é original texturizada. Só que aqui ela é perulada, então arranha muito fácil. Ressecar então nem se fala. Aqui eu tive que colocar no lugar de pegar, porque o burro foi amarrar uma mala aqui para vir para a fazenda e colocou a corda no seco, não colocou nenhum papelãozinho aqui, então queimou toda a pintura. Aconselho vocês a plotar. Primeira coisa que fazer quando pegar a Lander, plota ela. Aqui na minha região é em torno de 280 a 300 reais. Acha mais barato, só que não sei se o serviço seria da mesma qualidade. Então, primeiro contra que eu falo e uma dica que eu dou já logo de cara. Aí vamos falar de outro ponto negativo que eu acho nessa moto. A roda dianteira dela. Nossa, mas eu fico puto com essa roda dianteira dela ser muito fino, porque é uma moto de uso misto, então ela deveria vir com um pneuzinho um pouquinho mais largo, né? Essa moto, ela, quando você entra devagar no areião, claro, é característica de moto, mas ela afunda a cara muito mais fácil do que as outras motos, e até porque ela é uma moto pesada, que é outro ponto negativo dela. Então eu pretendo trocar esse aro e esse pneu daqui pra frente. Só falta um pouquinho de dinheiro, né, que é o que aperta para todo mundo. Só que hoje em dia eu sou acostumado, mas esse pneu é muito fino. E para quem pega estrada de chão, pega barro, pega areião, ele atrapalha um pouco. Por mais que ela tenha muito motor, você dá a mão, ela retoma, ela volta para o lugar que ela estava, ela levanta a cara, mas mesmo assim atrapalha para pessoas assim que não são tão acostumadas, né? Chega a assustar. E agora falando outra questão, que eu também fico meio chateado por ser uma moto já de média cilindrada e não vir, que seria a sexta marcha. Essa moto, ela corta a quinta, a minha pelo menos com escapamento.
ela dá em torno de 143 por causa da relação. 143, numa descida 147. Mas ela corta a quinta marcha, ou seja, falta uma sexta marcha até em questão da economia. Então, é um ponto negativo, não tem a sexta marcha, faz falta. Creio eu que na rodovia seria muito mais econômica, tanto com o escapamento original como com esse meu esportivo. Então, Yamaha, dá uma olhada aí, né? Bora trazer a sexta marcha para Lander e para Fazer. Mas também, se você colocar uma relação menor, uma coroa menor, ela anda um pouquinho mais, só que mesmo assim, creio eu que ela ainda vai continuar cortando a quinta marcha. Agora vamos falar da parte que mais me chateou, que é nem em relação à moto em si, a marca. Em questão de peças, reposição de peça, pós-venda em geral. Essa moto, antes dos 1000 km, com 800 km, que eu acho que também é proposta da Yamaha fazer isso, antes dos 1000 km, eu fiquei sem freio dianteiro, por conta que a pastilha de freio acabou, simplesmente acabou. Peguei uma chuva, um areião na estrada, caí por conta desse pneu, entrou num facão de água e caí, livrou a frente, eu fui de costas no chão, mas normal. E ela chegando em casa, faltou freio, acabou a pastilha de freio. Eu acho que é pensado exatamente para ser trocado com os 1000 km, que tanto que a traseira ela foi acabar exatamente com 1000 km. Pastilha de freio traseira, ela simplesmente chegou no ferro com 1000 km. Então isso é chateante, porque a gente paga um preço justo pela moto e tem certas coisas que não são entregues assim, sabe? Na revisão de 10.000 km, eles queriam trocar de novo a pastilha, mas tá usada, só que ainda aguenta mais uns 2.000 km a dianteira, por ser trocado antes, e a traseira uns 4.000, por não usar tanto, né, igual a dianteira. Optei por não trocar, até porque ia ficar R$115 mais caro com o jogo todo. Aí, como tá na garantia, vou deixar usar o quanto tiver para usar, né? Porque também eu me senti lesado por acabar com 800 km. Filtro de ar também é trocado direto. Então não tem... A gente nem reclama, né? Ainda mais quem anda no barro e na poeira. Então o filtro de ar vai mesmo igual água. Outra coisa que eu fiquei bastante chateado. A junção... Esta pecinha aqui, esse cachimbinho aqui, ele simplesmente estourou com uma frenagem que eu fiz no areião. E isso me deixou bastante chateado. Tá, ele é feito de plástico, mas exatamente para ele estragar e não um burrinho de freio. Só que, poxa, a moto ela não tinha nem 10.000 km na época. E foi uma luta para encontrar esse negocinho aqui, essa junçãozinha. Me mandaram o jogo inteiro da Fazer e não foi aproveitado também, porque esse negocinho da Fazer é diferente, essa junção é diferente. Me falaram um valor e queriam cobrar outro. Uma demora do caramba para me entregar uma simples pecinha dessa. Tô falando aqui do Piauí, que eu fiz a compra por Floriano. Entregaram em Bom Jesus. Aparentemente uma moto de maresia, porque ela já veio com alguns aro um pouquinho enferrujado, a mesa um pouquinho enferrujada no rolamento. Só que isso daí, logicamente com cuidado, ele é sanado o problema, né? Mas o pós-venda continua ruim da Yamaha. Não falo de todas as lojas do Brasil, mas aqui no Piauí tá complicado o pós-venda dela. É uma reclamação. A gente entrou no Reclame Aqui. Aí depois eles deram não, né? Mandaram a peça. Aí logo em seguida tiramos, como foi resolvido o problema, tiramos o nome do Reclame Aqui. A corrente veio já também enferrujada, por isso que eu falo que é de maresia. E
é isso, os contras da Lander, da Yamaha em si, né? Que é uma coisa que parece que tá na genética da marca, que é o pós-venda. E o preço das peças também não são lá essas coisas. O Yamalube eu tô pagando R$ 48 no litro do Yamalube. Então já fica aí, né? R$ 96 só de óleo na hora da revisão, quase R$ 100. Aí entra mão de obra, um monte de vedaçãozinha do motor que eles mandam trocar, que também eu acho que é feito para durar só até 10.000 km. Troquei sem dor no coração, porque vedação é vedação. Se a gente não cuida do óleo da vedação, a gente acaba perdendo o coraçãozinho que é o motor. Então é isso. Vou dar uma ligada nela aqui para só não dizer que eu não liguei. Mas tá aí a bitela. Agora deixa eu virar aqui para ficar mais próximo do escapamento e não ficar aquele som estourado. Ai, meu Deus do céu. Agora bora ligar a senhorita. Depois eu faço os cortes, que ficou meio esquisita essa virada de tela. Vamos escutar o barulho dela. E é isso, galera, obrigado pela atenção. Essa é a minha moto, essas são as minhas considerações sobre a moto. E qualquer dúvida, mandem nos comentários aí que a gente responde. Fala, galera, voltando aqui rapidinho no final do vídeo, só para fazer um adendo que eu esqueci, que foi em relação à embreagem. Porque no momento que eu estava indo trocar as pastilhas de freio, no meio do caminho da fazenda até Baixa Grande, que é questão de 80 km, acabou a embreagem. A embreagem começou a patinar, só fazia força, a moto só gritava e não distribuía. E aí fui lá, aí somando, né, na revisão de 1.000 km, julgo eu, né, foram mais R$ 290, com R$ 60 de mão de obra. Isso é uma coisa que eu não boto preço no serviço dos outros, as pessoas que têm que julgar o próprio preço, tá barato ou caro. Até porque eu ganho o pão da pessoa. E daí R$ 130 apenas os separadores que tinham queimado. Então freio dianteiro, freio traseiro, pastilha, né, com 1.000 km e disco separador da embreagem também feitos para durar só até 1.000 km. Então mais um contraponto aí para colocar nos pontos negativos que eu acabei esquecendo. Como era um bate-papo para falar exatamente para pessoas que querem comprar ou não, ou quem passou pelo mesmo problema também, pra gente bater uma ideia sobre isso, né? Então fica aí, quem gostou do vídeo dá um like, se quiser compartilhar também com os amigos que tiveram o mesmo problema, e tamo aí pra qualquer dúvida, beleza? Abraço!